Olá, meus queridos, vamos mais uma vez explorarmos a Palavra de Deus através dos escritos bíblicos. E hoje nós temos como tema a morte espiritual. Portanto, o que é a morte espiritual? Iremos para a Bíblia e antes disso iremos dar uma definição aqui deste tema, o que é a morte espiritual. Portanto, a morte espiritual não é a aniquilação do espírito, pois o espírito não morre, mas é a separação da consciência do homem em relação à vida de Deus. É o estado de ignorância espiritual, de alienação da verdade divina, resultante da desobediência, principalmente da ausência da revelação do Evangelho da graça de Deus. Com Paulo, ele explica aqui em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 2. Ele nos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, e nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Ou seja, Paulo está afirmando, está esclarecendo que o homem, mesmo estando vivo, no estado de consciência, para Deus ele está morto. Portanto, não estamos tratando de uma morte física, ou seja, a morte biológica. Aqui, Paulo, ele está falando aos gentios de Éfeso, que haviam sido vivificados por Cristo. Antes disso, estavam mortos. Não porque seus espíritos estivessem inativos ou inexistentes, não, mas porque não tinham consciência da vida de Deus. Estavam vivendo segundo o curso deste mundo, ou seja, alienados de Deus, guiados pelos desejos da carne e influenciados pelos principados, das quais é o que se trata o versículo 2. Essa morte espiritual é consequência da ausência da luz do Evangelho da graça de Deus. É como diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Os quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Porque, na verdade, se eles tivessem mentes iluminadas, ou seja, se eles tiverem mentes iluminadas, eles vão ser vivificados. Porque os vivificados, na verdade, uma vida em Cristo, é o conhecimento da graça de Deus. Portanto, estar morto espiritualmente é viver sem a iluminação da verdade de Cristo, mesmo que biologicamente esteja vivo. Como os gentios estavam mortos? Paulo afirma de forma direta: estando vós mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Isto é, em Colossenses capítulo 2 e versículo 13. A incircuncisão da carne, nesse contexto, é simbólico. Refere-se à condição dos gentios que estavam fora da aliança mosaica e por isso estavam alheios às promessas. É o que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2 e versículo 12. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios capítulo 2, versículo 12. Ou seja, eles não estavam mortos biologicamente, porque tinham pecado. Não. Mas mas porque não conheciam a Deus, estavam ignorantes da verdade e longe do conhecimento da vida eterna.
que é a comunhão com o Pai Celestial. Porém, quando receberam o Evangelho da Graça, deixaram de estar mortos, ou se deixaram de estar entre os mortos, como mortos, pois foram despertados pela verdade. É como o apóstolo Paulo, ele fala aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios capítulo 5, versículo 14. Essa ressurreição espiritual não era física, mas consciência traduzido pela luz de Cristo. Bom, morte espiritual não é a extinção do espírito. Isso nós já tivemos esse entendimento. A morte espiritual não significa que o espírito morre. Por isso, seria o contrário à natureza eterna do espírito. O espírito não morre, nunca. O espírito não pode morrer. Estamos falando sobre a morte da espiritualidade. A morte da espiritualidade, portanto, refere-se à ausência de frutos do espírito, de acordo com Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Portanto, é o seguinte: e como essa morte ela foi vencida em Cristo? Em Hebreus, capítulo 9, e o versículo 26, nos diz o seguinte: agora, na consumação dos séculos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A morte espiritual era fruto do pecado, que, por sua vez, era a transgressão da lei. Olha o que diz em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Com a aniquilação do pecado na cruz, foi aniquilada também a condição de separação espiritual dos gentios. Ou seja, agora não há mais essa separação, porque todos já nasceram e nascemos reconciliados com Deus. Isto é, 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 19 nos diz: pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, mas impôs em nós a palavra da reconciliação. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Portanto, nós podemos agora ter uma clareza melhor sobre o que é a morte espiritual. Ou seja, aplicação pós-cruz, ou seja, antes da cruz e depois da cruz. Hoje ainda existe morte espiritual? É uma pergunta. Sim ou não? Não. Não mais no sentido de separação judicial ou espiritual diante de Deus. Hoje, o pecado foi tirado. Em João capítulo 1 e o versículo 29, olha o que nos diz a passagem. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quer dizer, o pecado não foi deixado, ele foi tirado, ele foi eliminado. Se eliminou o pecado, que é da qual a morte veio por causa do pecado, então não haverá mais morte. É o que diz Hebreus capítulo 9 e versículo 26 também. De outra maneira, necessário lhe for aparecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Exatamente isso que aconteceu. A lei foi abolida, como diz Romanos capítulo 2, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Também em Efésios capítulo 2, versículo 15, nos diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos,
que consistia em ordenanças para a criança e dos mesmos dois, um novo homem fazendo a paz. E é isso que aconteceu. Porque antes existia Israel como uma família de Deus, separado dos gentios, por causa dos mandamentos. Então Deus os uniu através da cruz em um só povo, em uma só nação, em um só rebanho. E agora não há mais separação, não há mais condenação. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, nos diz: portanto, não há nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque aquela questão, não há os que não andam segundo a carne. A condenação é um castigo. Quando a pessoa anda na carne, ele realmente, a tendência, ou seja, é ele pagar aqui mesmo. Mas não que ele se separa de Cristo, não. Ele paga os seus pecados aqui mesmo. Ele paga pelos seus atos aqui mesmo. Vamos aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Gálatas, capítulo 6. Vamos novamente aqui em Gálatas, capítulo 5, deixa eu ver se é o 5,16. É isso mesmo. Olha, veja só. Digo, porém, andai em espírito e não cumprieis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então vejamos que para os que estão segundo a carne, fazendo o desejo da carne, eles são segundo a carne, e eles também recebem a sua recompensa na própria carne. Vamos ver isso em Gálatas, capítulo, veja se é o 5 e se é o 4. Versículo 6, vamos ver o versículo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 4. É o versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E o versículo 7, o versículo 8, quer dizer, porque se o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, continuando, ceifará a vida eterna. Então vejamos que nessa carne, tudo que você plantar, você vai colher. Então é isso, meus amados e prezados ouvintes da Palavra de Deus. Vamos cada dia examinando a palavra, crescendo nesta graça maravilhosa. E assim, que Deus continue nos enriquecendo mais do seu amor através da sua palavra.